guris, tudo ok? Espero de coração que sim. Antes de começar com o vídeo, eu gostaria de pedir para vocês que me sigam lá no Instagram, que é @blondelovespink. Eu vou deixar o link também aqui na caixa de informações e no primeiro comentário fixado. Então passa lá e já segue. E também pedir para quem não é inscrito no canal, já se inscrever, ativar esse sininho medonho, deixar um like no vídeo, porque todas as sextas-feiras tem vídeos de mistérios, lendas, crimes, teorias aqui no canal. E a teoria do vídeo de hoje é sobre ele. Michael Jackson estaria vivo? Vocês ouviram o estalo no meu ombro? Bom, eu sou fã de Michael Jackson e sou desde bem novinha. Sempre consumi muito revistas, álbuns que ele lançava. Eu estava sempre esperando, até os comerciais da TV. Eu ficava esperando um comercial que eu sabia que era com ele. Eu ficava ali no horário comercial esperando para assistir. Então eu era bastante fã e ainda sou. Então, por que não trazer esta teoria sobre ele? Que seria que Michael Jackson não teria morrido e sim encenado a própria morte para ter uma vida assim de sossego, de tranquilidade e também para fugir das dívidas. Quando eu comecei a fazer essa pesquisa, eu já vi ali muitas teorias de muitos outros artistas também, porque isso de fulano não morreu, não começou com Michael Jackson. Talvez, não sei, tenha começado com Elvis Presley. Que Elvis não morreu, essa frase é célebre, todo mundo já ouviu, até falou assim na brincadeira, ouviu em filmes, né? Elvis não morreu. Porque no dia do velório, ou no dia da morte do Elvis, uma pessoa com um nome, que agora eu não lembro, mas vou deixar aqui na tela, que era o mesmo nome que o Elvis usava para fazer check-in em hotéis, para não usar Elvis Presley, né, gente? Então ele usava esse nome, e esse mesmo nome comprou uma passagem só de ida de Memphis para a Argentina. Por que o Elvis foi para a Argentina? Eu não sei. Qual era a ligação dele com a Argentina? Não sabemos. Então daí se desenrolou toda a teoria. Isso eu acho que vem do amor dos fãs e na dificuldade de acreditar e de não querer aceitar que aquele artista tão querido faleceu. E das muitas teorias de que Elvis estaria vivo, eu encontrei a que ele teria aparecido numa cena do filme Esqueceram de Mim. E eu fui ver ali, apareceu, mostraram a cena onde supostamente Elvis apareceria e eu fiquei procurando. Onde? Onde? Cadê? Deve ser aqueles lá no fundo, um borrãozinho. A cena é essa. Vocês acharam Elvis nessa cena? Pois é, Elvis supostamente seria esse cara aqui. Que é um figurante que não teve nem seu nome creditado no filme. E então o site, que eu vou deixar linkado aqui no card, caso vocês queiram entrar em mais detalhes, começou a fazer paralelos de foto de Elvis com a deste figurante para mostrar supostas semelhanças. E aí, gente, o site mostrou uma foto do Elvis com barba. Eu nunca tinha visto o Elvis de barba antes. E, gente, chegou a dar uma capotada aqui no coração, assim. Que homem bem lindo, gente. Ai, Luciana, todo mundo sabe que Elvis era lindo. Não, mas com barba, gente, fiquei assim. Que homem lindo. É muito lindo, né? Mas o vídeo não é sobre o Elvis, eu só queria mostrar esse Elvis lindo, barbudo aqui pra vocês. É sobre o Michael Jackson. Então, a teoria é de que Michael Jackson teria encenado a própria morte para não sofrer mais o assédio da imprensa e todas aquelas coisas que ele sofreu com as acusações e tal, né? Para ele ter paz na vida dele e também para ele fugir das dívidas, que supostamente eram muito, muito altas. Eu
acho que passa de 500 milhões, uma coisa assim. Eu vou deixar mais ou menos aqui o que eu encontrar, o valor das dívidas de Michael Jackson. Então, ele fugiria das dívidas e depois do anúncio de sua morte, seus álbuns voltaram a crescer, produtos com seu nome, álbuns novos foram lançados e assim, o nome Michael Jackson faturou muito. Então isso seria uma jogada para voltar a faturar e tal. Mas assim, Michael Jackson, por mais que tivesse ficado muito tempo afastado da mídia, que não estivesse, muito se fala sobre isso, que ele não estava em condições, assim, que ele não estava fisicamente apto para fazer uma turnê, ainda assim ele vendia. Foi só ele anunciar aqueles shows que na mesma hora os ingressos foram todos esgotados. Então, talvez, gente, o fato dele fingir a própria morte por causa de dívidas, isso pra mim não cola muito, porque ele poderia, não, agora vou fazer show, vou lançar um álbum, vou fazer não sei o que, ele iria faturar muito e pagaria essas dívidas. Se ele fosse fingir a própria morte, eu acredito que seria assim pra ter paz, né, não ser mais perseguido. E das muitas teorias, gente que viu ele fazendo compra em Paris, gente que viu não sei o que, tem até umas imagens assim que tu vê, gente, finge melhor. Sabe, tem muito, é só jogar no Google, é só jogar aqui no YouTube que vocês vão ver muito disso. Mas assim, duas teorias ganharam muita força e muita gente fala delas ainda hoje. A primeira é que Michael estaria em seu próprio funeral disfarçado de mulher. Então tem as fotos desta mulher no funeral e mostram ali. É que não tem um enquadramento muito bom, né? Porque será? Mas o que a gente pode ver destas fotos, ela tem realmente um perfil, né? Semelhante ao do Michael, que lembraria o Michael Jackson. E daí mostram que em determinado momento ali da cerimônia, Jermaine Jackson olha para a mulher, depois a Janet Jackson também está olhando para esta mulher. Ela está sentada ali próximo de Joey Jackson, o pai de Michael Jackson. Porque essa teoria, assim, não me convence. Por que ele iria no próprio funeral? Tá, tudo bem, a gente sabe que o Michael Jackson era assim meio, né? Mas ele teria todo o trabalho de encenar, de forjar a própria morte para arriscar ser descoberto indo no funeral, ainda mais que foi televisionado, né? Ele podia muito bem assistir do esconderijo, né? Ai, gente, como eu chorei nesse funeral, assistindo pela TV. A outra teoria, que pra mim é uma teoria muito mais consistente, assim, com muito maior poder de convencimento, é de que Michael Jackson teria assumido a identidade de seu amigo Dave. Dave nasceu em 18 de junho de 1976, isso mesmo, 76, e quando ele tinha 5, 6 anos de idade, seus pais se divorciaram e o pai perdeu a guarda do Dave. E como vingança, ele tentou matar o filho. Então, fica óbvio porque, né? Ele teria perdido a guarda. Ele não tinha condições mesmo, a pessoa era perturbada, né? Estão em obras aqui no vizinho ao lado, então ruídos, gente. Ele deu remédios para dormir para o filho, deitou a criança na cama, jogou gasolina e ateou fogo. E apesar de ter 90% do corpo queimado, Dave sobreviveu, o que é impressionante. Porque pelo pouco que eu sei, quando está acima de 70% do corpo queimado, a pessoa já não tem chances, né? Gente, é o dia inteiro assim, vai até tarde, então eu não posso esperar que eles parem com o barulho, tá? Me desculpem por isso. Bem, a mãe de Dave lutou muito pela sobrevivência do filho. Ela escreveu um livro falando de toda dessa tragédia, a luta e superação do filho. Até que eles foram convidados para ir a Neverland e então desenvolveu-se aí uma amizade e desenvolveu-se aí uma amizade e Dave chegou até mesmo a trabalhar com Michael Jackson.
Então, após a morte do Michael Jackson, não me lembro muito bem quanto tempo, mas um bom tempo depois, Dave concedeu uma entrevista a Larry King, que foi assim realmente perturbadora, de tão parecido que Dave estava com Michael Jackson. Era no timbre de voz, na forma de falar, no gestual, até mesmo em características faciais, era muito parecido. Infelizmente, eu não posso usar imagens desta entrevista aqui por causa dos direitos autorais. Eu vou pôr uns framings para vocês poderem comparar, mas eu peço que vocês procurem. Se eu achar o link, eu deixo aqui também. Mas assistam a entrevista para vocês verem que tem muita semelhança mesmo no tom, no timbre da voz, na forma de falar, na inclinação da cabeça, sabe? É bem semelhante, bem parecido mesmo. Começou a pipocar em vários sites, Twitter, isso e aquilo, apareceu até na televisão essa teoria de que seria o Michael Jackson, que Dave teria morrido e o Michael Jackson se aproveitou disso para encenar a própria morte e assim assumir a identidade de Dave. E se não fosse por um único detalhe muito importante, eu até acreditaria nessa teoria por causa das semelhanças entre eles, né? Mas o que me impede em acreditar nessa teoria e em qualquer outra teoria que venha dizer que Michael Jackson não morreu são seus filhos. Ele protegeu tanto aquelas crianças do assédio da mídia, do mundo mesmo. Ele protegeu muitos filhos e ele não faria isso de repente jogá-los para essa mídia, para esse mundo de forma tão traumática, num momento tão triste. Era nítida a tristeza das crianças ali no funeral e nos anos que se seguiram, tipo, deu para ver Paris pirando muitas vezes. Eu parei de segui-la no Instagram porque me doía muito ver ela se pirando mesmo, sabe? A falta que esse pai fez e faz para ela é muito grande, com certeza para seus irmãos também. E eu acho que ele não faria, ele não causaria essa dor aos próprios filhos de continuar vivo e deixá-los acreditar que ele estava morto. E se ele continuou vivo, forjou a própria morte e contou aos filhos, não teria por que os filhos terem sofrido tanto, e principalmente a Paris ter passado por tantas coisas pesadas e tristes em decorrência deste luto que ela claramente não conseguiu lidar bem. Mas é claro que muitos fãs acreditam nessa teoria de que Michael Jackson teria assumido a identidade de Dave. Eu não sei como isso fica agora, como está essa teoria, já que no ano de 2018 Dave faleceu e a polícia estava até mesmo investigando porque as circunstâncias da morte estavam assim, um pouco suspeitas. Dave nasceu em 18 de junho de 1976 e morreu no dia 15 de junho de 2018, e isso fez também eu pensar sobre uma crença que a minha irmã tem com relação aos estudos que ela tem das crenças religiosas dela, que é mais para o espiritismo, mas ela tem uma crença de que quando a pessoa morre muito próximo da data de seu aniversário, ou até mesmo na data de seu aniversário, significa que ela cumpriu a sua missão aqui na Terra. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, se vocês também acreditam nisso, mas a data da morte de Dave me chamou muita atenção por causa disso, de ser quase ali na data de seu próprio aniversário. E eu fico pensando, então essa teoria de que Michael Jackson teria assumido a identidade de Dave agora que Dave faleceu
seria a verdadeira morte de Michael Jackson e essas suspeitas e tudo que está sendo investigado seria realmente para descobrir quem era realmente essa pessoa, se era o Michael Jackson, ou foi mais uma vez uma fuga, mais uma morte encenada e mais uma fuga de Michael Jackson, já que as pessoas estavam chegando perto de descobrir que aquele era ele. Dave fazia uso de muitos analgésicos e muitos remédios por toda a condição dele e em alguns momentos ele chegou a confessar que ele tomava além do que lhe era prescrito, então pode ter sido isso que tenha ocasionado a sua morte, uma má administração destes remédios. Como eu disse, a minha opinião é de que não, Michael Jackson infelizmente faleceu. Não foi uma morte encenada, não foi uma fuga. E seria tão bom se tivesse essa possibilidade e que ele tivesse realmente fugido de problemas, de perseguições e tivesse ido viver feliz com seus filhos, né? Mas infelizmente eu não consigo acreditar nessa teoria. A teoria do Dave quase me convenceu se não fosse a questão dos filhos. E eu não saberia o que pensar, caso eu acreditasse nessa teoria, eu não saberia o que pensar agora com a morte de Dave. Quem já ouviu essa teoria, quem conhece outras, e se vocês têm uma opinião formada sobre o assunto, por favor, deixem aqui nos comentários, porque Michael Jackson é um dos meus assuntos favoritos e eu vou adorar bater este papo com vocês. Muito obrigada por terem assistido este vídeo até aqui. Se tu assistiu esse vídeo até aqui, não tem outras palavrinhas mágicas. Comentem Michael Jackson. Fiquem todos com Deus, se mantenham saudáveis. Beijinhos e até o nosso próximo vídeo.